Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí, mais um vídeo no canal. E pessoal, vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar, né, de acordo com a minha leitura, com o Price Action, como a gente consegue identificar para onde que o preço vai, né? Se ele vai subir, se ele vai cair. Através do Price Action a gente consegue identificar isso. Então fica até o final, né, que eu vou mostrar. Vou dar exemplos para vocês no gráfico, né, e eu vou me aprofundar um pouco mais. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, né, se você quer continuar recebendo todos os conteúdos. Se você não me acompanha no Instagram, o link também está aí na descrição, tá? Lá eu posto bastante conteúdo, costumo colocar algumas operações, né, que eu pego. E se você também tem interesse em se tornar aluno, fazer meu treinamento, tem um link aí na descrição, tá? É só chamar que eu vou te passar todas as informações. Antes de começar, pessoal, falar sobre o assunto que eu vou falar, eu recebo, principalmente na sala ao vivo, algumas pessoas perguntando assim: Arthur, o mercado sobe ou desce? Arthur, Petrobras vai subir ou cair? Arthur, ativo X vai subir ou ativo Y vai cair? As pessoas, né, elas ficam querendo saber para onde que o mercado vai, né? Se sobe e se cai. E isso é um problema muito grande, tá? Porque isso gera as pessoas a querer fazer uma análise muito antecipada, né? E muitas vezes em cima de achismo, mero achismo. Ah, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. E a minha forma de operar é totalmente diferente do achismo, tá? Inclusive, quem é aluno, né, sabe muito bem que a gente opera respaldado no gráfico. E eu vou usar como exemplo o dia de sexta-feira, só para que vocês entendam, né, um pouco melhor sobre o que eu quero falar. Eu jamais vou chegar aqui, pessoal, por exemplo, né, se eu estiver na sala ao vivo, enfim, e o mercado abriu aqui, eu vou falar assim, galera, hoje provavelmente o mercado vai ser altista. Só hoje provavelmente o mercado vai ser baixista. Ah, porque vai ter notícia X, Y. Não, jamais faço isso, pessoal. Por quê? Porque é através do price action, através do comportamento que eu começar a ver o mercado demonstrar, que eu vou começar, né, a tomar ali as minhas decisões e eu vou começar a visualizar com mais clareza para onde o preço pode ir. Então jamais vou chegar e vou falar, ah, hoje vai subir, hoje vai cair, eu acredito que hoje sobe, eu acredito que hoje cai. Por que que eu digo isso também, pessoal? Porque se a gente for operar desse jeito, a gente vai operar com viés. E o nosso viés ele é muito falho, tá? Então eu prefiro trabalhar em cima de análise e contexto. Por quê? Existem duas vertentes que eu bato muito na tecla aqui que a gente tem que avaliar. A primeira coisa é observar se o mercado ele começou a mostrar, ó, renovação de máxima, ou então se o mercado começou a mostrar renovação de mínima. Coisa mais importante, pessoal, que a gente tem que buscar entender o mais cedo possível é se o mercado está rompendo o máximo ou se ele está rompendo o mínimo. Por quê? Porque é através disso, pessoal, que a gente começa a identificar, né, possível direção do preço. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, pessoal, jamais vou fazer, como eu disse, vou falar de novo, uma análise e falar, ah, o mercado vai subir ou ele vai cair antes de eu ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, logo pela abertura do mercado aqui, eu identifiquei que o mercado, né, deu uma certa rejeição ali na máxima, enfim, estava trabalhando dentro do range do Candle 1. E aqui, pessoal, eu priorizo venda na máxima, compra na mínima, obviamente se o mercado mostrar rejeição. E aí o que acontece? O mercado ele joga para a mínima aqui, ó, ele vem buscar próximo dessa região de mínima aqui e a gente já começa a ver entrada de pressão compradora. Até então, pessoal, um mercado consolidado, tá? Um mercado preso ali dentro de um range. Ah, vai subir, vai cair, não sei. Se ele testa a região de mínima aqui, por exemplo, e me desse leitura, né, me desse gatilhos, eu pensaria em compra. Se ele testasse a máxima e deixasse gatilho, eu pensaria em venda. Aí é onde é a grande diferença, né? Que eu tenho, acredito eu, no meu operacional, que é a segurança em tomar uma operação. Mas beleza. A partir do momento que eu vejo isso aqui, pessoal, ó, o mercado começando a renovar a máxima, lembra do desenho que eu fiz? Aí, pessoal, eu já começo a virar os meus olhos para alta, tá? Eu já começo a buscar, né, operações na ponta compradora. Quando? Quando o mercado corrige, né, busca algum suporte,
corrige, busca alguma zona ali de liquidez para eu pensar, né, em uma operação. E eu falo muito isso aqui, inclusive falei isso lá na sala, que a gente tem que observar, pessoal, até quando que o mercado vai ter força, né, para continuar renovando o máximo. Então, por exemplo, ele corrige, rompeu o topo, tendência saudável. Corrige, rompeu o topo, corrige, rompeu o topo. Isso aqui, pessoal, é um movimento saudável do preço. Mas até quando? Não sei. Em algum momento o mercado ele começa a não renovar mais topo. E aí a gente já tem que ficar de olho, né? Que provavelmente o mercado ele pode duas opções, duas hipóteses: iniciar uma correção mais profunda para depois voltar a subir, ou então reverter o movimento. E qual dessas duas hipóteses eu devo trabalhar? Se eu tiver, por exemplo, trabalhando em um movimento de quebra de estrutura micro, aonde eu tenho ali uma perna recente, o mercado trabalhando uma correção de uma perna micro, e ele não consegue romper o topo, isso aqui eu explico de forma mais aprofundada no treinamento. Provavelmente ele pode fazer um pullback mais profundo e depois voltar a subir. Agora, ó, embaralhei. Quando eu estou trabalhando com uma perna macro, que é a perna de máxima mínima do dia, o mercado corrige e volta a testar essa região, essa estrutura de topo e não consegue romper, a chance dele tentar jogar para a mínima é muito maior. Aí é onde eu denomino isso de quebra macro. E nesse momento aqui, nós estávamos até então acompanhando o preço como a FIBO de máxima mínima do dia, porque era a única região de fundo e topo, tá? E aí perceba o seguinte, ó, Candle 9 continua o seu movimento de alta, Candle 10 também continua o seu movimento de alta, até que este Candle 11 a gente percebe a formação de um topo. Essa análise eu fiz lá na sala ao vivo, tá? A partir do momento que o mercado forma um topo ou forma um fundo, aí eu preciso identificar a estrutura. Bom, é uma estrutura altista. Então, se ele formou um topo, para ele continuar altista, ele precisa romper o topo, correto? E aí, pessoal, o que que acontece? Logo nesse candle 12 aqui, o mercado ele volta a tentar agredir esse topo, tá? Ele volta a tentar romper esse topo aqui na tentativa de continuar uma tendência de alta. Só que o que que acontece? Inclusive esse candle 12 aqui, pessoal, ele já foi, né, um padrão de gatilho. Inclusive lá na sala ao vivo já estava falando com o pessoal, né, que o mercado havia formado gatilho e que se caso, né, soltasse um outro candle aqui com rejeição, seria um momento de se pensar em um movimento de queda e aí seria uma quebra macro e provavelmente o mercado poderia tentar buscar a mínima, né? A gente estava lá na sala ao vivo. Só que dentro da minha leitura, infelizmente aqui não houve o gatilho da forma que eu queria. Ó, não, esse Candle 13, por exemplo, ele não teve boa rejeição, né? Se tivesse, ok, ficaria legal, mas não teve. Mas eu quero que vocês foquem no movimento em si, né? Então, percebam, pessoal, que nesse momento aqui, ó, quando eu vi o mercado rompendo o topo, eu já liguei, né, as minhas antenas aqui para pensar em compra. Por quê? Renovação de máxima. Aí eu estava esperando correção. Não houve essa correção, ele subiu e marcou topo. No momento que ele marca topo, eu tenho duas hipóteses: a correção, tá, para eu buscar a compra, né, a favor da tendência, ou então um reteste dessa região de topo, porque o mercado ele fica testando zonas de liquidez, né? E nesse momento que ele vem fazer o reteste da região de topo, né, eu percebo que o mercado não está conseguindo romper. Ó, a gente viu o candle 12, inclusive um candle fraco ali, né, com pouco interesse, já era padrão de gatilho, né? Dentro da minha leitura, né, aí é um critério particular meu, né, da minha forma de entrada. Não houve o gatilho da forma que eu busquei, né, que eu gostaria. Então, por isso, eu não tomei operação, mas o contexto eu visualizei, que ele poderia quebrar a estrutura e fazer um movimento de baixa. E perceba que é justo nesse momento aqui de reteste que o mercado ele já não consegue subir mais e ele entrega um movimento, ó, e vem buscar exatamente a mínima do dia, inclusive numa agressividade bem grande, né? Aí eu sempre falo isso com a galera, né, principalmente com os meus alunos. É, tem dois pontos aqui que devem ser levados em consideração. O primeiro ponto é que você precisa ter o contexto. O que é ter o contexto? É justamente isso que eu estou explicando aqui para vocês. Pô, o mercado está numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Se o mercado não conseguir romper topo, provavelmente ele pode iniciar ali um movimento de baixa. E nesse caso aqui, poderia buscar a mínima por ser quebra macro. Então, isso aqui é ter o contexto. Agora, além do contexto, eu preciso criar mecanismos, né? E eu preciso ter formas objetivas de me posicionar, porque não adianta só ter contexto.
Tá, o contexto é esse, mas quando que eu vou entrar? E aí eu tenho a minha forma de entrar, através dos gatilhos, enfim. Então aqui, 100% das vezes, pessoal, nós vamos ter o contexto, mas não vai ser 100% das vezes que você vai ter os gatilhos, enfim, a sua forma de se posicionar, a forma que você gosta, né? O desenho ali dos candles para você entrar. Nesse caso aqui, o contexto estava desenhado, porém, por falta de gatilho, não me posicionei. Mas olha o movimento que o mercado faz. Justamente nessa região aqui, ele tenta agredir o topo, não consegue e entrega esse movimento de baixo, tá? E aí depois o mercado vem e inicia de novo um processo de correção. Inclusive ele até faz um pullback nessa região aqui do fundo, não respeita também, ó, joga para baixo, tenta buscar essa mínima aqui e volta a subir de novo, tá? Mas o X da questão aqui, nós precisamos ter o contexto, pessoal, muito bem definido, porque é o contexto que vai te mostrar para onde que o preço vai. Se a possibilidade maior é de alta ou de baixa, ninguém tem certeza de nada, tá? Se alguém falar que tem certeza, foge, tá? Poderia o mercado ter quebrado estrutura aqui, feito um movimentozinho aqui e voltado a subir? Poderia, tá? Mas eu sempre falo, o contexto ele precisa estar sempre muito bem claro. E aí sim eu tomo as minhas posições. Vou acertar todas as vezes? Claro que não. Mas quando eu tenho contexto e quando o meu contexto ele é claro, ele me dá, vamos colocar, vou usar a palavra coragem. Ele me dá coragem para assumir as operações. Coisa que muitas pessoas não têm. Vê ali o mercado desenhando, mas não tem coragem e deixa o trade passar, tá? Então, pessoal, o preço, né, para identificar a direção que ele pode querer começar a tomar é só no contexto. Eu preciso ter essa contextualização do price action definida. E tudo, pessoal, vai se resumir nisso aqui, ó. Estruturas, alta, baixa, ou então nisso aqui, não renovação de máxima e mínima. Quando você domina isso aqui, pessoal, de verdade mesmo, eu falo para vocês com muito, mas muita tranquilidade, o mercado vira outro, vira outro. A forma que você olha para o gráfico é outra. Eu falo isso porque já tive assim diversos alunos que chegavam até mim, pô, extremamente desanimado. Ah, já tentei de tudo, mas aí você vai ver o tudo daquela pessoa, é setup, sabe? É indicador, acha que é o gatilho que é o segredo, acha que é isso, aquilo que é o segredo, quando na verdade o segredo é isso aqui, é estrutura, é isso. E aí a pessoa ela começa a visualizar a estrutura do preço, quantos e quantos e quantos alunos chegam para mim, né, e falam, pô, cara, depois do treinamento parece que tirou uma escama dos meus olhos. Eu olho o mercado de uma forma completamente diferente. Porque às vezes as pessoas elas não acompanham o mercado, na verdade, às vezes não, 90% das vezes as pessoas não acompanham o mercado em cima de estrutura, e sim às vezes em cima de um gatilho, em cima de um suporte, de uma resistência. E na boa, pessoal, isso aqui vai ser muito falho sem o contexto. Uma das principais coisas que eu bato na tecla lá no início da mentoria é falar isso para quem está começando. Eu falo, ó, se você for operar só suporte e resistência, você vai perder dinheiro. Se você for operar só gatilho, você vai perder dinheiro também. Você tem que operar o contexto aliado com isso tudo. Aí sim você consegue obter bons resultados. Então é isso, pessoal. Me aprofundei um pouco mais, né? O vídeo ficou até um pouquinho grande. Espero que eu tenha sido claro, né? Que vocês tenham entendido, gostado, né, desse material. Indica para algum amigo que às vezes está com dificuldade no mercado, né? Que esse vídeo pode auxiliar ele de alguma forma. Beleza? Deixa o like mais uma vez, se você gostou, se te ajudou. E é isso, pessoal. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço e valeu!